Daí galera, tudo bem? Bora lá começar mais uma aula de ginástica laboral. O professor Renan vai estar demonstrando os exercícios hoje. E hoje a gente vai ter uma aula de alongamento de membros superiores. Então a gente vai fazer uma aula ali para trabalhar um pouquinho do alongamento ali dos nossos braços, tá? Um pouquinho da nossa coluna, também lá da região dos punhos. E a gente iniciando a aula, realizando um pouquinho de aquecimento articular, a gente pode entrelaçar as duas mãos ali e realizar um movimento de circundução dos punhos. Então a gente vai movimentar os punhos ali como se estivesse desenhando um círculo ali no ar, né? Realizando um movimento de circundução. Só que mantendo as mãos ali sempre entrelaçadas quando realizar o exercício, certo? Então vocês podem trocar o sentido agora. Então quem estava realizando a circundução ali no sentido horário vai alternar, vai realizar a circundução no sentido anti-horário daí. Aí, prontinho galera. Ainda trabalhando lá com o nosso punho, a gente vai manter lá as mãos entrelaçadas ainda, só que agora a gente vai realizar um movimento de flexão e de extensão do punho. No caso, a gente vai movimentar um punho ali pra cima, lá pra frente, né? E aí alterna, vai fazendo um movimento contrário ali com os punhos, ok? Então, no caso, uma hora um dos punhos vai estar flexionado e o outro vai estar estendido. E aí depois já alterna ali uma posição com o outro punho flexionado ou estendido daí. Aí, prontinho. Nossos dois próximos exercícios, agora trabalhando um pouquinho lá com o nosso ombro. Primeiro a gente vai fazer lá para as escápulas também. A gente vai realizar um movimento lá de retração e protusão das escápulas. Então, aí no caso vai ser aquela movimentação que a gente vai realizar como se a gente jogasse o ombro lá para frente e depois jogasse o ombro lá para trás, tá? Então vai ficar movimentando ali para frente, para trás, como se estivesse realizando um pouquinho de movimentação lá, tanto para as escápulas quanto um pouquinho ali para o nosso peitoral também. Então vai realizar um alongamento para essas duas regiões, para essas duas musculaturas daí. Pra gente fechar essa primeira parte da aula, essa parte de aquecimento, agora a gente só vai realizar aquela elevação e depressão dos ombros. Aí no caso a gente vai elevar ali, manter bem tensionado e depois solta os ombros, manter eles bem relaxados daí, tá? Então vai movimentar ele pra cima, como se fosse tentar encostar o nosso ombro ali na região da nossa orelha, em movimento para baixo, relaxando bem ali a região do ombro também. Aí prontinho, gente. Então nós podemos dar uma relaxadinha nos braços, tá? Os primeiros exercícios a gente vai utilizar da parede de apoio, então você já pode se aproximar um pouquinho dela. Primeiro a gente vai apoiar uma das mãos ali na parede, igual o professor Renan já está demonstrando, e a gente vai realizar um movimento de rotação no tronco lá pro lado contrário. Então ali no caso o professor Renan manteve a mão direita ali, o braço direito apoiado ali na parede, e aí ele rotacionou o tronco lá pro lado esquerdo para vir alongando essa região, tanto do nosso peitoral quanto um pouquinho ali da região do nosso braço, né, um pouquinho da região ali do nosso bíceps aí. Faz movimentos totalmente lá pro lado contrário. Quanto mais a gente rotacionar, mais vai estar alongando, né? Vocês podem até trocar, fazer ali pro outro lado. Então a mesma coisa, tenta rotacionar o máximo que conseguir, mantendo a mão apoiada lá no móvel, então pode ser na parede, no armário, né? Aí prontinho.
Agora a gente vai ter dois alongamentos lá pro nosso punho. O primeiro a gente vai apoiar a nossa palma da mão lá na parede, só que com os dedos apontando lá para baixo, então com os dedos apontando lá em direção ao chão. E vai manter ali, vai apoiar totalmente a palma da mão lá na parede, né? Manter o cotovelo bem estendido também. E vai manter ali um peso apoiado lá na parede, para a gente trabalhar um pouco do alongamento ali da região do nosso punho, tá? Vai trabalhar um pouquinho do alongamento lá na região dos flexores de punho, tá? Sei que pode ser um pouquinho desconfortável nessa posição daí, mas segura lá mais alguns segundinhos. Aí já foi. E agora a gente vai fazer o contrário, então a gente vai encostar o dorso da mão lá na parede, então na parte lá de fora da nossa mão a gente vai manter ela apoiada lá na parede agora, tá? E a mesma coisa, manter o cotovelo bem estendido, pode até apoiar ali um pouquinho do peso corporal ali na mão, tá? Para alongar um pouco mais. Agora a gente vai estar alongando ali então a região dos extensores de punho, a parte ali um pouco mais de cima, a região ali em torno do nosso antebraço, certo? Segura lá, só mais 10 segundos. Aí, prontinho. No nosso próximo exercício agora, a gente vai realizar um pouquinho de alongamento lá para a região ali do nosso cotovelo. Então a gente vai flexionar ali o nosso cotovelo como se a gente fosse encostar a mão ali no nosso ombro, mas a gente vai manter a mão sempre reta, sempre em posição neutra, e o outro braço vai forçar um pouquinho mais do movimento, vai forçar ali a posição para a gente trabalhar um pouquinho do alongamento, tá? O braço vai fazendo força ali na frente, só que a mão a gente vai sempre manter ela reta ali, sempre em posição neutra, não flexionar ali para encostar na região do nosso ombro, para trabalhar bem ali a região do nosso cotovelo, ok? Então vocês podem trocar agora, vai fazer um movimento com o outro braço. Vai seguindo da mesma maneira ainda, faz um movimento lá de flexão do cotovelo. Quando chegar no limite, a outra mão vai vir auxiliando um pouquinho mais e vai forçar um pouco mais do movimento de flexão lá do nosso cotovelo, como se a gente fosse encostar a mão ali no ombro, certo? Aí, prontinho, galera. E o nosso penúltimo exercício agora, a gente vai realizar um alongamento ali para o nosso trapézio. A gente vai cruzar um dos nossos braços lá pelas costas, lá para o lado contrário. Com a mão a gente vai auxiliar ali também no movimento, segurando ali na região do punho. Com a nossa cervical a gente vai movimentar ali para o lado contrário, que a gente está cruzando o braço lá atrás. Então, no caso, o professor Renan cruzou o braço esquerdo e ele vai movimentar a cervical ali para o lado direito, olhando ali para o chão. E o braço atrás a gente vai puxando lá para baixo, né, fazendo força para a gente alongar um pouco mais da nossa do nosso trapézio, tá? Então vai fazendo um pouquinho de força ali, puxando o braço lá na diagonal para baixo, tá? Para alongar um pouquinho mais ali da região. Vocês podem trocar agora, a mesma coisa com o outro lado, né? Cruza o braço lá atrás, movimenta ali a nossa cervical para o lado contrário e faz força lá, puxando o nosso braço lá para trás, lá para baixo. Vamos lá. Aí, pronto, gente. E o nosso último exercício, agora a gente vai trabalhar um pouquinho no alongamento da nossa região do peitoral. E a gente vai flexionar os dois braços lá atrás, o nosso corpo, os dois cotovelos lá atrás, como se a gente fosse cruzar eles um por cima do outro. Então a gente vai como se fosse cruzar ali os dois braços ali para trás
e vai segurar lá na posição da I, tá? Então vai ser parecido como se a gente fosse cruzar os braços na frente do corpo, né? Só que em vez de a gente fazer ali na frente do corpo, a gente vai realmente fazer um movimento ali atrás, ali nas costas, como se a gente fosse tentar com a mão ali pegar ali no cotovelo contrário, né? Vocês podem trocar a posição dos braços agora. Então o braço estava ali por cima, vai movimentar ele vai ali por baixo, né? Vai alternar agora. Então mantém lá, últimos 30 segundinhos agora. E prontinho, galera. Podem parando, podem dar uma relaxadinha nos braços já. Pra gente finalizar a nossa aula de hoje, então a nossa parte final, a gente vai fazer um exercício de relaxamento ali tanto para nossa coluna quanto para a região do nosso ombro. Então a gente vai flexionar totalmente ali a nossa coluna, vai flexionar a cervical, torácica e lombar, e vai movimentar os braços ali como estivesse realizando um movimento de circundução lá dos ombros, tá? Então vai realizando um pouquinho de movimentação dos braços a fim de relaxar ali bem a região do nosso ombro, movimentando para relaxar também a nossa coluna. Podem fazer nos últimos 5 segundinhos só. Aí podem ir retornando agora, galera. Então essa já era a nossa parte final da aula de hoje. Para quem gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal. Para quem é um colaborador do TJ, vão ter 2 links na descrição. Um para marcar a presença aqui na nossa aula do YouTube e outro para entrar na equipe do Teams, está ao vivo com a gente todos os dias. É isso então, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.